Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Box. Eu me chamo Mayara Veloso. Olá pessoal, eu sou a Jéssica Lima e hoje a gente está muito feliz porque o episódio de hoje está imperdível, principalmente para aqueles que querem conhecer um pouco mais das raízes da família Centerbox. Então, chega mais nesse podcast que é tudo de bom para você! E hoje vamos abordar um tema muito importante. 40 anos de sucesso, uma conversa com os fundadores do grupo Centerbox. É isso mesmo, pessoal. Hoje estamos com convidados para lá de especiais. E para não perder o costume, vou apresentar o nosso primeiro convidado. Ele, que é o caçula de 11 irmãos, veio para Fortaleza com apenas 16 anos, trabalhou como ajudante de carga, entregador, faturista e caminhoneiro. Hoje ele ocupa as posições de presidente do Sindicato do Varejo de Gêneros Alimentícios de Fortaleza, é também presidente de honra da Associação Cearense de Supermercados e atual delegado da ACESUM, junto à Associação Brasileira de Supermercados. Vamos receber com muito orgulho o diretor-presidente do Grupo Centerbox, Gerardo Albuquerque. Aê! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para que nós possamos contar um pouco da história do Centerbox e falar dessa nossa empresa que nós estamos aí com 40 anos de mercado, graças a Deus, com muito esforço, com muito trabalho, mas com muita vitória. Estamos juntos. Muito bem. Bom, eu estou muito nervosa, porque, como a Mayara disse, né, os nossos convidados de hoje são para lá de especiais. E aí eu vou apresentar agora ela, que é a matriarca da família Centerbox. Tem uma história aí de muita persistência e muita dedicação. Veio muito jovem, né, com 13 anos, lá do interior do estado para Fortaleza, né? Ajudou desde muito cedo os pais, né, principalmente o pai, na venda de frutas e cereais. E para quem não sabe, ela também estava à frente, né, da inauguração da nossa primeira loja. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas até a todos, porque vem aí a Dona Leda. Obrigada. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, poder transmitir um pouco dos meus conhecimentos, da minha luta, do meu trabalho, dedicado a esses 40 anos de empresa. Então, eu só tenho que agradecer muito a Deus por essa dedicação, essa perseverança, e estou aqui, espero contribuir com vocês aí para muita gente que está iniciando, outros que já estão no ramo há muito tempo. Eu espero que o que eu vou falar hoje aqui sirva de exemplo para muita gente. Obrigada. Gente, como a Jéssica falou, a gente fica um pouquinho nervosa, né? Porque são os nossos diretores fundadores. E para começar esse bate-papo, queria abrir para que os nossos diretores, nossos convidados especiais, falassem um pouquinho de como tudo começou, né? Como essa história de sucesso, ela começou. O Centerbox, bem na verdade, quem começou a primeira loja foi a Dona Leda, tá? Como você falou, fui caminhoneiro, fui mais algumas coisas na vida, capataz, caminhoneiro, enfim, faturista, vendedor, essas coisinhas da vida todas, graças a Deus, eu passei. Trabalhei na roça, capinando, plantando. Então, quando vocês me veem hoje lutando com aquele feijão, arroz, aquilo ali eu conheço desde a plantação. Quando eu falo de grão, eu conheço bem isso, porque desde do meu início, do meu trabalho na minha vida, foi isso, lá no meu interior. Então, aí eu vim para a cidade, comecei a aperfeiçoar isso. Mas falando de Centerbox, quem abriu a primeira loja foi a Dona Leda, o seu Gerardo, nessa época, estava na estrada como caminhoneiro, e ela abriu a primeira loja. Então, ela abriu a primeira loja, eu estava na estrada, trabalhando, etc. Tal. Ela abriu a primeira loja no dia 13 de junho de 1984, a primeira loja de supermercado. E quando foi em agosto do mesmo ano, eu saí da estrada e vim para dentro da loja. Quando foi em março, no dia 2 de março de 1985, nós abrimos a segunda loja. E aí depois, ainda no mesmo ano, nós abrimos a terceira loja. E aí a coisa se deu e fomos andando
eu tive a oportunidade, quando eu vim do interior, eu trabalhei com um cunhado e um irmão, morando na casa do cunhado. Então, nós trabalhamos, começamos do zero. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, firme e forte. Hoje nós contamos, a nossa empresa conta hoje com acima de 2.000 colaboradores diretos. Tá? Eu faço muito essa conta. Quando nós temos 2.000 colaboradores, nós temos pelo menos mais umas 4.000 pessoas. Porque se conta o seguinte, cada colaborador é responsável por mais 2. Então, se fazendo essa conta, dá 6. E provavelmente os terceirizados que prestam serviço a gente e os fornecedores, então eu vejo isso hoje como o Centerbox, uma empresa responsável por 10.000 pessoas. Ou seja, ajudando 10.000 pessoas, contribuindo com 10.000 pessoas para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia, para tudo isso. Então, hoje nós vivenciamos isso, trabalhamos isso, e o nosso objetivo é que a gente possa ir à frente de uma maneira saudável, tranquila, profissionalizando. Nós temos 40 anos de Centerbox Supermercado. Nós temos colaboradores que têm 38 anos trabalhando com a gente. Nós temos colaboradores com 30 anos. Nós temos hoje, nós já faz um bom tempo que nós trabalhamos com aqueles colaboradores que completam 10 anos, a gente faz uma festa para aqueles que completaram 10 anos. E tem anos que a gente faz essa festa para mais de 100 colaboradores que vão completando 10 anos. Então, isso para nós é uma satisfação, poder dar a oportunidade às pessoas crescerem. Você mesmo, Mayara, chegou para trabalhar com a gente como uma pessoa lá na recepcionista. E hoje é a nossa pessoa que está à frente do nosso recurso humano. Então, esse é o nosso legado, é o que nós fazemos, o que gostamos de fazer. Temos as filhas, os filhos, tudo envolvido. A Gláudia, a Gladys, o GG, são todos envolvidos na empresa. E isso é um prazer que a gente tem, o que nós estamos fazendo, dando oportunidade para que eles continuem. Porque para nós, a nossa vida é muito curta. Mas tendo a oportunidade de ensinar os filhos, estar junto com os filhos, e a gente vai passando esse bastão para eles, se Deus quiser, nós vamos muito na frente. E bacana, Sajara, porque só para quem, né, nos acompanha aí nos nossos episódios anteriores, uma das marcas do nosso grupo é Imperato e Carajá, né? Então, quando o seu Gerardo fala da compra de grãos, é porque hoje a gente tem um setor de produção, né? Onde a gente distribui as nossas marcas próprias. E ele, pela essência, pelo todo o desenvolvimento, toda a história de vida, toma a frente aí, né, dessa compra desse produto. E agora, dona Leida, a senhora, seu ponto de vista, conte um pouquinho aí como é que foi essa história de como tudo começou. Tudo começou com o meu irmão, Gerardo Feijó, conhecido como Ariston, ou para outros também como Serrano. Ele me fez um convite, o Gerardo já estava na estrada, né? E eu estava esperando minha segunda filha, a Gélia, que Deus a tenha. E ele me convidou para botar um mercantil, porque naquele tempo Fortaleza só era conhecida, não era por supermercado, e sim por mercantil, porque tinha o mercantil São José, né? Aí então, ele me convidou para botei essa loja, que era lá no João 23, mas a intenção dele mesmo era ensinar os filhos a trabalhar, porque ele já estava se achando, já com a idade avançada, queria sair do negócio e queria ensinar os filhos a trabalhar. Nessa oportunidade também, tinha o meu pai também, que estava já muito doente, já numa fase terminal, e tinha um pedido do meu pai ao meu irmão para que ele desse oportunidade os irmãos trabalhar, porque ainda era o adolescente. Então, juntou a fome com a vontade de comer, os filhos dele com os tios, né, que era irmão meu, né, irmão dele também, e a gente colocou um mercantil chamado Mercadinho Belém. Foi quando iniciou, e nessas alturas eu comecei, como o seu Gerardo falou, que quem iniciou fui eu comecei, mas numa seguinte condição com ele. Eu disse, olha, eu só não tenho condição de tomar de conta, porque eu tenho uma filha pequena, vou ter outra, e eu não tenho condição de tomar de conta só. Aí ele disse, não se preocupe, eu vou lhe ajudar. Então, com isso, a gente abriu a loja
Como o Gerardo falou aí, em 84 tivemos essa primeira loja, só que ficou muito pesado, muito difícil para mim. Aí eu dei graças a Deus no dia que ele disse assim: Leda, eu vendi os caminhões no qual o Gerardo tomava de conta, né? Administrava o caminhão com os motoristas, né? Eu vendi todinho, troquei todo em carne de lata. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Eles podem acreditar. Eu já vou ligar para ele dizendo que se acerte na estrada com tudo e venha para dentro do negócio. Até então, o negócio estava fluindo muito bem, como uma loja. Quando o Gerardo chega, ele já parte para a segunda loja, tá entendendo? E assim foi a terceira, a quarta, a quinta, e hoje nós temos 15 lojas de supermercado, temos um atacado, que a gente chama de atacarejo, né? E também temos a distribuidora, que faz parte também do grupo Centerbox hoje. Essa é a nossa história de sucesso, e eu espero crescer e passar para os meus filhos ainda muito aprendizado para eles tocarem essa empresa. Amém. Bom, desafios eu tenho certeza que foram muitos os enfrentados, né? Até chegarmos aí aos nossos 40 anos de história. Se vocês pensarem aí nesses desafios, em todas as histórias que com o passar dos anos, né, se passaram, quais são essas histórias que vocês gostariam de contar e que de alguma forma marcaram vocês? Eu posso falar, Gerardo? Pode. É o seguinte, teve 2 marcos muito importantes na vida do Centerbox para a gente. Quando a gente abriu a 4ª loja no Jardim Iracema, nós éramos conhecidos em Fortaleza como mercadinho, não era como supermercado. Então essa loja ela veio nos reverenciar, por assim dizer, no sentido de ter o nome de supermercado, que foi a primeira loja informatizada. Para isso eu tive apoio também dos fornecedores também. Eu lembro, para informatizar a empresa, eu agradeço muito o Alexandre da J. Sleiman, que foi quem nos incentivou a informatizar, porque até então era tudo máquina registradora. E aí nós botamos a loja toda informatizada. Para a gente foi um grande marco, né? Isso aí, porque nós ficamos conhecidos como supermercado, né? Aí isso para a gente foi motivo de orgulho. O outro marco que a gente teve foi na loja 5, porque não era nem ser mais conhecido como supermercado, é porque nós estávamos numa área periférica, e quando a gente abriu a loja 5, sendo na Santos Dumont, veio nos dar um know-how, tá entendendo? Que a gente estava saindo de uma periferia para ir para os grandes centros, né? Onde era um público de classe A e B, que até então a gente era conhecido como periférico. Então, esses foram os 2 marcos que eu acredito que o seu Gerardo também vai confirmar, porque cada loja é muito importante para a gente, mas tem aquelas que marcam a gente, né? E foi uma marcação assim de evolução para o grupo Centerbox. Quando a Leda falou no Alexandre da J. Sleiman, é o Alexandre da DAG. Ele foi uma pessoa que ajudou muito a gente nesse sentido que a gente não sabia, não tinha noção nenhuma de informática. Então foi ele, aquela maneira zona bacana. E nessa época a gente comprava, por exemplo, o produto do M. Dias Branco, que era uma coisa muito importante. Se hoje ele é importante, imagina naquela época como não era, certo? Eles hoje do tamanho que são, mas naquela época era muito mais importante para a gente o nosso negócio. E ele foi comigo lá no grupo, lá na fábrica, e nós passamos a comprar direto da M. Dias Branco. Lembro muito bem que quando nós lá discutindo com Pellegrino, se espírito não me engano o nome do gerente, e aí ele disse assim: você comprar 500 caixas de mercadoria, eu consigo fazer um preço X para você, você consegue? Aí eu disse: não, como é a negociação? Aí quando ele disse: não, então faz o seguinte, eu quero 1000 caixas. Aí ele olhou, cresceu o olho pra gente. Então, para mim, naquele dia, foi um dia assim, muito importante. Porque ele achava que a gente não comprava nem 500 caixas. E naquela data, já compramos 1000. E aí crescemos galopantemente com o grupo M. Dias Branco, assim, talvez uns 5 anos.
ano sobre ano, acima de 20% de crescer, porque a situação é muito difícil. Então, essas histórias marcaram muito, tá? A Leida falou que nós abrimos a loja de Santos Dumont. Quando nós abrimos a loja de Santos Dumont, nós abrimos no dia 5 de dezembro. No dia 29 de julho, 28 de junho, nós abrimos a loja da Messejana. E em outubro nós abrimos a loja da Parquelândia, ou seja, em menos de um período de um ano, nós abrimos 3 lojas. Então, são coisas que nos marcaram, tá? Com toda dificuldade, com todo esforço. E naquela época, gente, para inaugurar a loja, o Gerardo normalmente levava uma rede para a loja e ficava uma semana basicamente na loja. Até abrir a loja. Até hoje tem loja que a gente chega na gerência, tem uns armadorzinhos. Obrigatoriamente. Eu ia comentar isso. Obrigatoriamente. Sabe por quê? Porque às vezes, hoje já na abertura da loja, já funcionando, é que eu fico mais lá. Mas na arrumação, na layoutização, na construção, eu fico. Eu ficava, né? E hoje eu fico. E aí, por exemplo, na abertura da loja, eu estou na loja o dia todo. Eu e a dona Leida, as meninas. Aí quem estiver mais cansado, vai dividindo a rede lá. A rede hoje ainda é um marco. É compartilhada, né? Ainda é um marco nós, na hora que eu estou construindo a loja, a primeira coisa que eu faço. Amigo, vou ao lugar do armador, vou lá, meço a distância, para botar o armador, a altura, que é para levar a redinha para gente descansar. E não só na inauguração, né, seu Gerardo? Quando vocês falam sobre celebrar as datas de inauguração, me lembra muito a participação de vocês nos aniversários, né? Até hoje vocês sempre estão presentes. Quando tem o aniversário aí da loja da Messejana, da loja da Parquelândia, vocês sempre estão presentes exatamente como forma de celebrar, porque foi um marco, né? Gente, não deixa de ser. Se você souber o quanto foi importante esses 40 anos, a primeira loja é a do Genibaú, apesar que não era naquele endereço, mas é a primeira loja, que é o Mercadinho Belém. E eu estive lá, a dona Leda, o GG, se vocês vissem a alegria do pessoal por nos receber, por a gente estar lá. E hoje quando a gente chega na loja, a gente já vê os filhos dos colaboradores que trabalham com a gente. Às vezes a gente vê até neto, tá? E esse pessoal, o quanto é satisfatório isso. Uma outra história que marcou muito naquela época do Sarney, que não tinha leite, aquela dificuldade toda. Lá no Parque São José, fui eu que abri a loja como gerente, e era eu que abria e fechava. Naquela época, a gente não tinha leite, aquele leite barriga d'água, leite pasteurizado. E as pessoas queriam ficar na fila à noite, quando eu fechava a loja, para receber o leite de manhã. E aí eu dizia assim, algumas senhoras, eu dizia assim, a senhora não precisa ficar aqui. Vá para casa, vá dormir, de manhã o primeiro leite eu entrego a você. Então eu chego na loja hoje e ainda vejo muito isso. As pessoas, olha, você lembra, foi ele que arranjou o leite para você. Olha que simbólico. Então, são coisas que marcaram. Qual é o sentimento que fica para ti, Gerardo? O quanto eu pude ajudar alguém. O sentimento é esse. O quanto eu contribuí para aquela pobre coitada que não tinha dinheiro para comprar lata de leite em pó, tinha que comprar o leite barriga d'água, e eu pude ajudar nesse sentido. Então, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive de ajudar as pessoas. E vocês não têm noção quantas pessoas a gente entrevista ali das primeiras lojas. Diz assim, não, meu sonho é trabalhar no Center Box porque eu cresci lá dentro do Center Box, né? Então são as pessoas que moram ali, que são da comunidade, que tiveram parentes que trabalharam conosco. E o senhor falando aí, né? Essa geração que está vindo de funcionários, filhos de funcionários, netos, até porque nós temos, como o senhor falou, funcionários que têm anos de empresa. Então é muito bacana ver isso, né? Ver esse legado sendo deixado. E eu queria aproveitar, até o senhor falou um pouquinho de desafios, a gente até apresentou vocês trazendo um pouco da história, né? Da história de alguns pontos, né, que vocês passaram aí na trajetória de vida de vocês. E isso eu acho que é o retrato dos nossos valores enquanto grupo Center Box. Mas eu queria saber de vocês quais são os valores ou qual é o valor que vocês mais se identificam, né? Que eu acredito que foi essencial aí nessa jornada aí de 40 anos de sucesso. A fé em Deus e na força do trabalho. A gente tem isso
nos quadros em nossas paredes, mas eu acredito que quem conhece a gente sabe que a gente é uma empresa muito católica, tá entendendo? E a gente passa esses valores, essa cultura para toda a nossa equipe, e isso está bem latente no conhecimento de cada um de vocês que fazem parte dessa empresa, tá? São vários os valores que nós identificamos. Por exemplo, um dos valores é que nós queremos e trabalhamos para que a coisa seja o mais honesta possível, tá? O nosso fornecedor, se um comprador nosso comprar algum produto errado, o problema é nosso, não é do fornecedor. Nós não podemos punir o fornecedor porque o meu colaborador, o meu comprador, comprou a mais ou a menos. Se ele comprou a mais ou a menos, a responsabilidade é nossa. Não vou terceirizar isso para o fornecedor. Então, se nós erramos, nós temos que assumir. Entendeu? Esse é o nosso ponto de vista, porque temos que dar respeito ao negócio. Nós temos hoje muitos fornecedores, por exemplo, como você começou lá falando em grão, comprar feijão, aquele negócio. Gente, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque nós compramos o produto do jeito que ele vem da roça. E aí o fornecedor diz assim, eu digo, o feijão é grão, quanto de couro, quanto de quebra. E ele vai dizer. Então vai ficar sobre a nossa responsabilidade dizer se aquela quebra deu aquele tamanho, se o grão foi aquele tamanho de grão e se a cor daquele grão foi aquele. E aí é sobre a nossa responsabilidade. E nós respondemos isso direitinho, sem nada de atrapalho. Entendeu? Ou seja, é uma coisa que depende só da responsabilidade nossa. E aí, o quanto isso é impactante, né, na vida dos outros. Nós estávamos falando de valores, né, e esses dias eu ouvindo um colaborador comentando, me lembrou muito do que nós estamos conversando agora. O colaborador estava comentando exatamente isso, né, que o que fez ele permanecer, né, dentro da empresa foi a necessidade de ele estar cada vez mais próximo de Deus. E essa relação que nós temos de família, né, de sentimento de família, que se estende, né, a gente busca tratar, né, até como quando o seu Gerardo comentou sobre isso, a gente busca enfatizar isso, não só através das paredes que estão lá, as nossas plaquinhas, os nossos valores, mas a gente busca colocar isso em prática. E isso chega nas pessoas, né, o quanto isso é bonito e o quanto isso é impactante na vida dos outros, né? E tem um valor também que eu acredito que ele é muito vivenciado e é muito espelho, né? Eu acho que de vocês que passam aí para os filhos e chegam até a gente que é colaborador, que é a simplicidade. Acho que é um valor que a gente sempre que vai explicar traz muito para a conduta de vocês, né? De falar que a questão de diferença de cargo, de tratamento, do respeito que precisa ter. Então, vocês, enquanto diretores, até pela essência de vocês de terem batalhado para chegar nesse, eu acredito, né, como vocês compartilharam, não foi fácil, foi uma jornada difícil, né? Muitos podem dizer que foi sorte, né, seu Gerardo? Podem dizer que foi sorte, mas a gente sabe que foi muito trabalho, né? E essa simplicidade de sempre estar perto. A Jéssica trouxe um exemplo aqui maravilhoso, do quanto vocês fazem questão de estar nos aniversários da loja, né? O quanto a presença de vocês é importante. E não só isso, né? Quando a gente desenha os projetos de almoço especial, projetos de endomarketing, sempre vocês fazem questão de estar presente, seja o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Então, assim, uma vez eu até quase que arranjei uma confusão com o seu Gerardo, porque eu não coloquei na agenda dele o Dia dos Pais, porque ele queria, e ele não queria. Não, minha filha, tem um do escritório, tem do Complexo CD, o pessoal da logística. Não, você não vai separar, não. Eu quero todo mundo junto, eu quero participar junto com eles, celebrar com eles. Então, assim, eu acho muito bacana essa simplicidade que vocês têm, e é isso que a gente tenta passar todo dia para os nossos colaboradores, né? Em todos os momentos que é necessário. Gente, é porque assim, eu vejo da seguinte forma, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, tá? Verdade. Eu vejo, por exemplo, aqueles caminhoneiros que chegam lá embaixo, tá? Chega lá no nosso CD, aí eles perguntam, posso deixar o caminhão aqui? Eu não vou descarregar hoje, eu posso deixar? Gente, nós já sofremos de não poder parar o carro na porta do armazém da pessoa, na porta do negócio da pessoa. Então, hoje não. Os caminhoneiros que chegam na nossa empresa pode guardar o caminhão. Se por acaso ele chegar numa sexta-feira, não for descarregar no sexta, no sábado, deixa o seu caminhão, quer destrelar o cavalo, sair só com um cavalinho,
pode ficar à vontade, tem lá o seu ambiente para você ficar, caminhoneiro na nossa porta, não é paga refeição, pode chegar lá, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20. Nós servimos almoço, do jeito que sai para os colaboradores, servimos para os caminhoneiros. Por que que o nosso peão, o nosso capataz vai ser tratado diferente? Tá? Eu vejo muito isso, que esse pessoal são muito discriminados. A discriminação é muito grande em cima do caminhoneiro, porque acho que o caminhoneiro é o subproduto do mundo e é o cara que está transportando tudo para nós, entendeu? O capataz, as pessoas às vezes acham, pelo fato do cara estar lá no depósito, carregando, né, todo suado, etc. e tal, não tem valor. Tem sim. Para nós, eles são importantes, o tanto quanto vocês, bonitona, arrumada. Por que não? São colaboradores do mesmo jeito? Sim. Tá? O que eu vejo muito é que as pessoas acham, não generalizando, mas tem muita gente que não dá valor. Tá? Aquele cara que está lá o dia todo suado, trabalhando, etc. Tal. Não, só posso dar valor àquelas pessoas do escritório. Lógico, do escritório, aquelas pessoas bonita que nem vocês, né? São bem tratadas, a gente procura tratar bem, mas procura tratar todo mundo de uma maneira igual, tá? Eu acho que por mais bonito que a pessoa seja, por mais arrumado que ande, ou por menos arrumado que ande, tá? São filhos de Deus, é um ser humano, somos todos iguais. Nós não somos nada melhor do que ninguém. E como o senhor tem a vivência, né? Acho que vocês começaram, a dona Lida sempre conta, né? Porque a gente sempre escuta a história, mas sempre vem um fato diferente, vem uma visão diferente, né? E ela sempre conta pra gente que ela abria a loja e fechava a loja. Então, assim, vocês conseguem ter essa sensibilidade, essa empatia, né? Com quem também faz esse tipo de atividade, com quem também passa, né? Por essa jornada de trabalho árduo, né? E quando a senhora fala da fé em Deus como um valor, que a família é muito católica, mas eu particularmente admiro muito também a abertura que vocês dão. Então, assim, não é que hoje no Centerbox a gente tenha um público só em determinada religião, porque é o que a família prega. Eu acho que o que vocês pregam no dia a dia é muito fácil de ver, é a fé. É a fé em Deus. Então, assim, é a gente acreditar, né? A gente saber que Deus está à frente do nosso negócio, Deus está à frente dos nossos projetos e o trabalho, porque nada cai do céu, né? Eu quero um carro, não vai cair na minha garagem porque eu estou pedindo a Deus. Pelo contrário. Com certeza. A gente precisa batalhar, a gente precisa correr atrás e é isso que eu acredito que a gente consegue passar para a nossa equipe aí de mais de 2.100 colaboradores da família Centerbox. Você viu quanto foi importante esse ano? Nós fizemos aquele encontro ecumênico, né? Sim. O quanto foi bacana o padre, né? E Sim, o pastor, os dois conversando, porque Jesus não tinha religião. Qual era a religião de Jesus Cristo? Não tem, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que me seguem, né? São todos vocês que estão junto comigo. Então, foi muito bacana. Isso é que é para esse lado que nós olhamos. Tenha fé em Deus. Qual é o teu Deus? O meu é esse. Não se preocupe, porque não existe dois deuses, né? Então, quando eu vejo isso, às vezes as pessoas podem até pensar que é só da boca para fora, mas eu vejo que nós somos muito o que nós apresentamos no nosso dia a dia, como você é no dia a dia, porque a boca às vezes ela mente, mas o corpo não mente. Observe que as pessoas, quando estão falando a verdade, o corpo diz literalmente como é que ela é. Entendeu? E é muito bom isso, a gente ter essa relação com todo mundo. Eu lembro bem, eu estava conversando com um funcionário meu agora recente, estava numa cidade do interior, bem distante aqui, não sei, lá na ponta do Ceará. E aí a Polícia Rodoviária Estadual parou ele, a maneira da polícia tratar as pessoas, tem muita segurança que não sabe com quem está lutando, né? Sim. E aí quando chegou para o nosso colaborador, começou a fazer a vistoria no carro, né? Ele disse, você trabalha? Ele disse, trabalho, senhor. O senhor trabalha onde? Aí ele disse, eu trabalho no Centerbox. Aí o policial olhou para ele, deu uma risada e disse, o Gerardo não chama muito você de corpo, que é a maneira que eu tenho de brincar com as pessoas, né? Ou seja, a gente é muito satisfeito com isso, tá? Com essa maneira, como as pessoas que estão lá fora, que conhecem quem somos nós, nos tratam, entendeu? A gente tem, graças a Deus, N situações dessas que tem passado por o nosso dia a dia, e eu acho que é para isso que nós viemos,
entendeu? É chegar na cidade, é chegar aonde nós estivermos, poder ajudar, tá? Você vê aquele incêndio que houve agora, recente, ali no Parque do Cocó, né? E aí eu liguei para um amigo que trabalha com o bombeiro, esse amigo está precisando de ajuda. Aí ele disse, eu não acredito não. Mas por quê? Ele disse que nós estamos aqui, parece que era com a quantidade de homens lá, não lembro bem quantos eram. E eu estava preocupado com a merenda desse pessoal hoje à noite, eu não tinha conseguido. E eu digo, o que é que você quer? Ele disse que queria, e eu fiz questão de ajudar a fazer, que era pão, com sanduíche de pão, né, e refrigerante, e pão, sanduíche, o pão com sanduíche, que é o sanduíche, e o refrigerante. Eu digo, e água? Ele disse, é que eu não queria pedir muito. Aí eu fui lá, eu mesmo fui lá deixar. Quando eu cheguei lá, se você visse a alegria desse pessoal, entendeu? Então assim, aonde a gente pode fazer, a gente faz. Tá? Não estamos aqui, eu não estou aqui jogando confete. É a maneira como nós somos, o que nós procuramos ser em qualquer lugar. E isso tem muito a ver com legado, né, seu Gerardo? E o que a gente está falando agora tem muito a ver com legado, né? E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês exatamente sobre isso, né? Como é que vocês veem o impacto que o Grupo Centerbox tem aí à frente do mercado e o legado que vocês estão deixando, não só para os filhos, mas para os nossos colaboradores e até mesmo para esses novos empresários que estão chegando? Eu vejo o seguinte, quantos supermercados hoje, tá, tem na cidade que foram pessoas que começaram a trabalhar com a gente? Foram gente que chegaram, meninos, enfim, e chegaram, hoje tem o supermercado deles. Tem vários. Por exemplo, o Dito, cujo nosso genro chegou a trabalhar com a gente, ele era menino, chegou com 14, 15 anos, alguma coisa dessa natureza. E veio trabalhar com a gente e hoje tem a rede de supermercado dele. Tem a nossa sobrinha, que é filha daquele irmão que a Leda falou, do Gerardo Feijó, que é a Angela, do Mercantil. Tem o Super Portugal, tem o Comprimar, que são pessoas que vieram trabalhar com a gente. Tem o Meirelli, que foram todos que vieram com a gente. Como tem outros aí, vários. Então, assim, a gente é muito satisfeito e agradece a Deus ter tido a oportunidade de ensinar e ajudar as pessoas, tá? Nós estivemos num jogo semana passada e um rapaz nos recepcionou e a Leda olhou para mim e disse, Gerardo, eu conheço esse rapaz. Aí eu digo, ei meu filho, vem cá, tu já trabalhou com a gente, seu Gerardo? Eu hoje sou gerente da empresa que sou, eu comecei na sua empresa, se Espírito não foi como ponto de caixa, não foi, Leda, que disse? Foi. Era ponto de caixa na sua empresa e de lá eu caminhei, São 8 anos. Passei 8 anos na sua empresa. Hoje eu sou quem eu sou, agradeço muito a vocês. Isso para nós não tem preço. Ver as pessoas hoje lá na frente, tá? Caminhando bem com seus negócios ou um seu bom emprego e dizer que começou com a gente, ter participado do aprendizado com a gente. E a gente, para nós isso é uma honra. E a gente poder estar contribuindo dessa forma para as pessoas. Eu queria só complementar o que o Gerardo falou. Hoje, devido aos 40 anos do Centerbox, muita gente já passou, meus irmãos que trabalharam com a gente hoje, cada qual tem seu comércio, tá entendendo? Muitas redes de supermercado hoje tem gerentes, funcionários também que foram ex da gente. Então, hoje, se você perguntar assim, a história dessas pessoas bem-sucedidas, ou empresário ou não empresário, muitos deles já passaram por o Centerbox. Então, para a gente, isso é um motivo de orgulho, saber desse tratado que a gente sempre se preocupou com o funcionário, de sempre estar com ele atualizado, fazer o diferencial. Porque lá no passado, pessoal, era muito difícil você trabalhar com mão de obra qualificada. Hoje a gente tem uma dificuldade de qualificar. Vocês que trabalham no recurso humano sabem que a gente é um trabalho constante. A Glauba está à frente, né, que é a nossa primeira filha administrativa, ela quem toma de conta hoje da empresa nesse setor. Mas lá no passado eu tinha que me virar em tudo. Porque quando a gente é pequenininho, a gente tem que ser polivalente. Então, nessa situação, eu tive que procurar conhecimentos lá fora, tá entendendo? Eu fui aluna do CDL, pessoal. Fiz muito curso lá no CDL, no Sebrae,
tudo adquirindo conhecimento para poder passar para os funcionários. Então, é um trabalho constante, não é só de hoje, é um trabalho que há muito tempo a gente vem fazendo, e com isso eu tive grandes professores. Quando a coisa melhorou, eu tive que contratar os professores para vir dar treinamento, para vir dar palestra, para vir fazer um curso. Então foi com isso, e eu acredito que a gente tenha esse diferencial no mercado, porque a gente investe em pessoas. O nosso legado é investir em pessoas para ter pessoas melhores. Hoje a gente tem um grande diferencial, porque hoje tem as empresas, os órgãos que se preocupam. Por exemplo, nós temos a CESU, que hoje se preocupa em dar treinamento, qualificar os funcionários. Hoje nós temos a Abras, que também é outro também que faz um grande investimento nos cursos online. E tudo isso é benefício que não tinha no passado e nós temos hoje. Além das empresas hoje investir muito no RH, ainda nós temos os órgãos também que nos ajudam. E isso para a gente é um grande diferencial hoje. Dona Leida, agora eu fiquei assim, sem palavras. Né, mulher? É muito orgulho, né? Por isso que a gente tem orgulho, gente, de ser Centerbox, né? Por conta de ver os nossos diretores fundadores trazendo aqui toda a essência, né? Toda a trajetória de vida, trazendo esses valores que a gente tenta cada vez mais disseminar com todos. E a senhora termina falando de pessoas, né? Você já vem falando aí do quanto ele preza pelo bom atendimento, pelo bem-estar, seja do fornecedor, seja do colaborador. Então, é se importar com o outro, é ter essa empatia. E isso a gente, não é porque está aqui nesse nosso programa, não, porque a gente vê, né, esse seu cuidado. E a senhora finaliza dizendo que o legado, mulher, são as pessoas, né? É o desenvolvimento para a gente que é do RH, né, Jéssica? Sim, com certeza. Fica com o coração cheio e é muito importante, né? Como a senhora bem colocou. Quando vocês falam de legado até dos filhos, né? O quanto a gente vê as filhas envolvidas, né? O quanto isso é um diferencial, que eu sou suspeita, nós, né, Jéssica, para falarmos da nossa diretora, porque ela está aqui, viu, gente, nos bastidores. Ela está ouvindo, porque ela é intimada a acompanhar o nosso projeto de perto, né? Como eu já comentei no outro podcast. Então, assim, é muito importante para a gente ver esse apoio ao cuidado, né? E o desenvolvimento também, esse investimento, né, Jéssica? E para a gente fechar, né? Eu queria até deixar uma pergunta para vocês, começar a fechar, né? Você falou muito sobre legado, né, Dona Leda? Seu Gerardo também complementou. E aí eu queria perguntar, esse sucesso, né? O sucesso dos 40 anos do Centerbox, a quem é que vocês dedicam? Olha, a gente tem uma coisa a falar para vocês. A gente não faz nada só. Nada nesse mundo a gente faz só. A gente também tem os anjos que nos ajudam. Eu queria dedicar hoje isso a você que está me ouvindo, que eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Nada a gente faz sem Deus. Deus em primeiro lugar. Mas eu não posso deixar também de dizer para vocês que por trás de tudo isso também teve os anjos. Eu tive o meu irmão, que eu falei no início, que foi quem convidou a gente, foi um grande parceiro nosso, não só para mim, como também para o Gerardo. Ele foi aquela pessoa que teve a iniciativa de nos botar no mercado, que se chama Gerardo Feijó. A ele que está lá no andar de cima, a minha dedicação, ao meu agradecimento a ele. Em segundo lugar, eu agradeci a Deus e agradeci o meu irmão, que já estão com Deus. Agora eu tenho que dizer aqui para o meu velho companheiro de todas as horas, que me apoia em todos esses projetos que a gente vem lutando junto. Eu dedico a ele, porque sem ele eu também não estaria onde eu estou. Agradeço também a minhas filhas, que a Gerli já está no céu, mas tem a Gláudia, que hoje assume a administração da empresa, com todos a sua capacidade, da melhor maneira possível. Agradeço a ela, minha filha, que você continue tocando a empresa para frente. E a Gladys, que é a nossa diretora comercial, que é a mola mestre hoje nos negócios, eu também dedico a ela. Que sucesso para você, minha filha. E o meu filho, o GG, também, que está no marketing, eu dedico para ele também muito sucesso, que ele faça o Centerbox
ser mais conhecido, mais apresentado, tudo que o marketing pode oferecer, tá? Mas olha, pessoal, tudo isso da empresa é muito importante, a família é muito importante, eu tenho que botar em primeiro lugar. Mas eu quero dizer que eu também tive a ajuda de grandes professores, porque se sabe que quando a gente começa, a gente não sabe de tudo e hoje ninguém sabe de tudo. Eu tive grandes professores, como eu relatei para vocês, que eu fui aluna de CDL, eu fui aluna de Sebrae, tá? Eu consegui lá encontrar grandes professores que eram os facilitadores dos cursos, como o Luciano Lopes. Na loja 5, eu contratei o Luciano para ele vir dar treinamento de atendimento, porque eu estava saindo de uma periferia para ir para um local de nobre, então eu teria que profissionalizar os meus funcionários para poder atender melhor o meu cliente lá. E eu contratei esse professor e ele foi o cara, tá? Depois eu contratei o Eduardo Gomes de Mato, que hoje todo mundo conhece. Eu conheci Eduardo naquele tempo lá no CDL. Ele veio e passou uma temporada com a gente, nos profissionalizando, a gente adquirindo mais conhecimento para poder tocar a empresa, tá? Aí depois eu tive a necessidade também de fazer balanço, de manusear a estrutura da empresa, porque eu já não estava tão na área da frente, eu já estava por trás dos bastidores e eu havia necessidade de fazer um balanço, de ser mais correto. Aí contratei o professor Domingos Clodovil, que é uma celebridade no meio comercial, no ramo de supermercado. Então, ele me ajudou muito, eu tiro o chapéu para todas essas pessoas e me falta a memória aqui de outros profissionais que naquela época também me ajudaram muito. Eu agradeço imensamente a todos, agradeço a nossa equipe, né, de RH que está nos conduzindo aqui nesse bate-papo muito legal e espero ter contribuído com muita gente e o que eu quero dizer para vocês, aquelas pessoas que estão iniciando agora, sejam perseverantes, invirta nas pessoas, que elas fazem a diferença, porque a máquina nós temos, mas a máquina só faz aquilo que ela é programada, as pessoas não, elas fazem o diferencial. E é por isso que o Center Box é tudo de bom para você. Muito importante até para dicas, né, para pessoas que estão iniciando aí com os seus supermercados. Como é que vocês se adaptaram às mudanças do mercado? Porque são 40 anos, né? Então acredito que teve muitas transformações. A dona Leda até colocou aqui a questão da loja 4, né, como foi abrir de uma forma mais estruturada. Mas como foi esse processo de se adaptar? Eu acho bacana essa história, porque é o seguinte, se você quer ir longe, comece pelo primeiro passo. Se você quer ser grande, comece andando devagar. Se você quer fazer uma boa viagem, ande contínuo e não fique parando. Como tudo começou, nós começamos com os mercadinhos, era muito pequeno. Naquela época se vendia shampoo, acho que era 150 ml, 100 ml. E aí chegou um amigo nosso, o amigo era pesado, sabe? O bicho era pesado. Ele dizia assim, Leda e Gerardo, não se compra o que a gente acha que o cliente quer comprar. A gente compra a mercadoria e bota na prateleira. Se o cliente comprou, é o que está certo. Então você... Não, mas o nome desse cidadão era Raimundo Rodrigues Regada. Esse cara tinha um mercadinho lá na Sargento Arminio e era bem, sabe? Aí, conclusão, esse foi das pessoas que nos informou, nos ajudou muito, porque aí nós passamos a ter essa visão de negócio, de mix de negócio. Um outro amigo nosso, nós falamos de quem já morreu, mas enfim, o outro amigo nosso foi Raimundo Eusébio. Esse cara foi um outro amigo nosso também, que começou muito pequeno e cresceu até uma certa altura, e depois saiu do mercado, foi um outro supermercado que nos ajudou muito. E dentro nosso trabalho, nós fomos também muito para o Governador Sampaio. Naquela época, gente, não tinha vendedor na nossa porta. Então nós começamos, ia para o Governador Sampaio, e naquela época nós trabalhávamos com aviamento. O que é aviamento, Gerardo? Linha, botão,
papelaria, tudo. Aí Casa Baixar. a gente ia Casa Baixar, Casa Colombo, Casas Alves, Governador Sampaio, eu andava lá com o Governador Sampaio, se ele me perguntasse qualquer número da Governador Sampaio, eu digo qual era o quarteirão, tá? Então tinha uns comerciantes da Governador Sampaio, tá? De um modo geral, eu sabia de um por um, e aí esse pessoal nos ajudaram muito. Ou seja, se você quer ter noção do negócio, você tem que começar por baixo, acompanhado, olhando, detalhado. A coisa tem que ter detalhe. Se você não tiver detalhe, dizem que ninguém conhece a máquina mais do que quem com ela convive. Então, para mim, a maneira da gente chegar até onde chegamos e que nós possamos ir até mais na frente, e a Deus pertence até onde vamos, depende, vá para dentro do negócio, tá? Quando, dentro dessa nossa história, desse nosso conhecimento, quando o irmão da Leda, meu cunhado, resolveu separar do negócio, ele disse assim, Gerardo, você vai ficar no negócio. Eu digo, não, cara, mas você tem um pedaço maior do que o meu, então é você que fica. Ele disse, eu não acompanho mais. Ninguém sabe até onde você vai. Agora você é doido. Você precisa cuidar dessa sua loucura, que você é louco. Tem esse ponto. Isso você... ele falando com o senhor. Cara a cara. Assim, você é louco, você é doido. Louco não doido, você é doido. Então você precisa cuidar disso. Então, você pega para mim como devemos ir, até onde devemos ir, como devemos ir. Tenha humildade, tenha perseverança, trabalha firme, olhe para os detalhes, acompanhe a operação, acompanhe o que você puder, que aí você passa a conhecer, tá? Se você não tiver dentro do negócio, esqueça. Essa é a minha maneira de ver. É como nós temos tocado a nossa empresa. A Leda fala muito dos detalhes, principalmente do detalhe dos filhos. A Glauber leva uma conta para a Glauber para tu ver. Ela vai olhar detalhe do detalhe do detalhe, entendeu? Sim. Então, nós trabalhamos assim. O nosso dinheiro, quando a gente mandava dinheiro para banco, o dinheiro era arrumado cabeça por cabeça, sério. Ou seja, se o gerente do banco dissesse que faltou, olha, dona Leda, faltou R$20. Como faltou R$20 se não foi dinheiro de 20? Só foi dinheiro de 50 e de 100, como é que faltou 20? Então, a gente sempre trabalhou dessa maneira. Então, se você quer ter sucesso, se você quer almejar o sucesso, procure trabalhar com detalhe. Como é que você conhece o negócio? Quando você vai para dentro e acompanha passo a passo o negócio. Essa é a maneira que eu vejo. E a gente está falando muito do varejo, né? Mas nós somos um grupo, né? 40 anos do grupo e a gente até deixou muito claro para o mercado as marcas, né? As nossas unidades de negócio. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da Gerardo Distribuidora, né? A nossa distribuidora, que eu acredito também que o senhor acompanha bem de perto. Então, assim, como é que tudo iniciou, né? Lá na Gerardo. Eu vou falar um pouquinho da sua frente. Você já falou, mas eu vou dar um descansozinho para ele. Olha, na realidade, antes do Centerbox existir, nós éramos atacadistas, tá? Nós trabalhávamos muito com cereais, com caixaria. Então, quando a gente veio botar o varejo, a gente nunca perdeu aquela essência do atacado. Sempre eu vendia lá mesmo no Mercadinho Belém, eu sempre vendia para os pequenos comerciantes. Quando a gente foi para o Genibaú, havia necessidade, porque o Genibaú estava se expandindo, então havia muita necessidade daqueles pequenos comércios de comprar assim uma meia caixa de margarina, meia saca de açúcar ou de arroz, tá entendendo? Para poder ele vender no pequeno varejo lá nos comércios pequenos. Então sempre houve essa necessidade. Então foi aí que surgiu o atacado para a gente, que hoje é distribuidora. Mas primeiro nasceu com o atacado. Hoje é que é uma distribuidora, porque a gente distribui para um leque de 300 quilômetros, né? Então, hoje ela é uma distribuidora de alimentos
mas foi a essência que nunca foi perdida, tá entendendo? Isso está no nosso DNA, por assim dizer. Agora o complemento o Gerardo faz aí para vocês. Bom, e o seu Gerardo, eu gosto quando o senhor fala do raio de abrangência ali da Gerardo Distribuidora, que carrega o seu nome, né, seu Gerardo? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente também da Gerardo. A nossa Gerardo Distribuidora, ela tem num raio no Ceará, aproximadamente 70% do estado do Ceará é coberta pela Gerardo Distribuidora. Então a Gerardo Distribuidora é a nossa distribuidora, que é o que a dona Leila falou. Nós temos o DNA de atacadista, que hoje não existe basicamente atacadista, distribuidor. Então a distribuidora, ela é esse nosso, está no nosso DNA, e então nós trabalhamos dentro desse perímetro. Temos aproximadamente aí 40 vendedores na Gerardo, tá? Temos vendedor na capital e nessa região do estado do Ceará, certo? Nós atendemos aqui, por exemplo, da Granja ao Jaguaribe, tá? Do Aracati ao Morada Nova, Boa Viagem, ou seja, 70% do estado do Ceará. Então, a Gerardo Distribuidora, ela faz parte hoje do nosso negócio. Ela é muito essencial dentro do nosso negócio, porque ela ajuda, a Gerardo Distribuidora, ela ajuda com que o supermercado evolua, certo? Então, ela é muito importante. E dentro já que você quer saber da empresa de um modo geral, nós temos também o nosso atacarejo, tá? Que sim, é um outro segmento de negócio. Sim. Nós também temos a nossa atacarejo, que fica lá na Grande Lisboa, certo? E graças a Deus vem performando de uma maneira muito bacana, tá? Completamos agora no dia 6 de janeiro um ano de existência, graças a Deus está muito bem. E temos também a nossa indústria de panificação. E o senhor falando de indústria, hoje a gente está aqui com a dona Leida, né? E o senhor vai falar aí dos produtos, mas tem a marca que foi lançada, e depois queria falar um pouquinho da indústria, dona Leida. A gente queria saber o seu sentimento, né? Como é carregar aí uma marca do produto de qualidade do Centerbox também. Eu falei da Gerardo, não foi isso? Foi. Então que ela agora fala da indústria, a indústria a bola é sua. Olha, pessoal, é o seguinte, começou a história de colocar uma marca, da gente desenvolver uns produtos de limpeza. Então queria uma marca que fosse forte. Então acharam que o fato da dona Leda, né, ser uma marca forte, colocaram Leda. Então nós temos uma linha de produtos de limpeza, marca própria, com o nome Leda. Depois veio a indústria de panificação, no caso que o Gerardo falou aí, dos pão de coco, né, de muitos produtos que a gente tem lançado e tudo com uma qualidade muito boa, veio a necessidade da gente botar o nome desses produtos Dona Leda. Eu não sei se eu estou copiando, pessoal, mas existe outras marcas com Dona e a gente pegou o vácuo, né? E botamos Dona Leda, está sendo um sucesso para a indústria de panificação, os produtos são de boa qualidade e a gente está querendo botar agora este ano já para vender na área externa, porque a nossa indústria de panificação hoje, ela só atende a rede Centerbox, né? E quando a gente passar para a venda externa, esse nome é Dona Leda, e a padaria, eles botaram padaria Dona Leda, que é a indústria de panificação, para ficar mais, assim, uma marca mais firme, mais forte no mercado. Tá? Que inclusive, né, dona Leda, é uma marca que, apesar de nova, né, a nossa realidade de indústria de panificação, claro que era outra realidade, mas a gente se nomeia como inaugurada desde 1984, porque desde muito cedo, né, a gente tinha a nossa equipe de produção lá na nossa loja do Genibaú. Eu me lembro até hoje, às vezes, de ter uma oportunidade de encontrar alguns dos colaboradores que hoje já atuam na nossa indústria de panificação, lá no Genibaú, né? Eu queria só ressaltar para vocês
não sei se é de conhecimento, mas a gente iniciou fazendo um pão caseiro. Essa foi o início da panificadora, porque nós tínhamos lanchonete e a gente tinha que produzir os pães. Antigamente não tinha essa facilidade que hoje tem no mercado da gente encontrar os produtos já feitos. Então, o Naldo é um dos funcionários que foi ele que fundou a padaria Centerbox, pessoal. Ainda está com a E gente. ainda está com a gente hoje na área de produção, é o Naldo. Foi ele que começou a fazer, tá entendendo? Os pães, como é o nome daquele pão que a gente bota carne moída dentro, Cristão? Focácia. Não é focácia. Focácia é uma coisa nova, minha filha. Era outros É só um pães que eram uns hambúrguer. triângulos que ele fazia aquilo ali. Croissant, né? Todo tipo de Hoje, salgado. isso tudo que você está falando é novidade, mas eu sou lá de trás, lá atrás, era uns pão recheado com carne que era feito para vender na lanchonete. Não era nem no supermercado, a gente começou a vender na lanchonete. Esse foi o início, por isso é que a gente bota desde 1984, que é quando começou para a área da lanchonete, a padaria começou ali. Certo? E hoje está esse sucesso e eu acredito que venha muitas novidades, porque todos os anos a gente está nas feiras de panificação, trazendo gente para dar curso, aperfeiçoando o nosso trabalho, tá entendendo? Melhorando nossas receitas. Então isso é uma grande assim, avanço que a gente tem hoje, porque o mundo hoje está mais moderno, o cliente hoje está mais exigente, ele quer novidade, a gente tem que estar sempre, quando a gente vai para uma feira, compra uma máquina nova, na outra a gente já compra outra e assim vai aprimorando. Nós temos uma peta, isso é sucesso, nossa peta no mercado. Então, se você for analisar produto a produto, a gente está bem evoluído. E é isso que a gente tem, é o diferencial que a gente faz hoje no Centerbox, é procurar atender o cliente da melhor maneira possível, trazendo tudo enquanto é de novidade que está lá fora e botando dentro das nossas lojas. E quando eles trazem toda a história, né, Jéssica, quanto é a nossa identidade organizacional, né, enquanto Grupo Centerbox. E aí vocês vão falando colaboradores que fizeram parte de toda essa construção. E eu acredito que vocês ficam também orgulhosos em saber que muitos começaram aí como o Naldo, que inauguraram praticamente uma indústria que com certeza não tinha o formato de uma indústria, e hoje a gente tem uma indústria, né, que fornece esse produto de tanta qualidade, com uma diversidade de produtos, e que todo ano a gente traz aí inovações, né, nesse segmento. E falando até o que o seu Gerardo colocou no início, né, o quanto a gente tem colaboradores que vão se adequando a essa cultura, que se assemelham, né, que vivenciam e estão conosco durante todos esses anos. São 40 anos de muita história, são 40 anos de sucesso, porque a gente tem colaborador que tem até 40 anos, né, seu Gerardo, junto com a gente. 38. Então, 38 anos, né? Então, assim, é muito bacana quando a gente faz, né? O senhor aí citou um projeto que a gente tem um evento todo ano do nosso Ouros da Casa. E todo ano a gente tem cobro, né? Para fazer esse projeto, para fazer essa festa, para celebrar. E vocês sempre estão lá, né? Fazendo questão de estar homenageando esses colaboradores. E com certeza esse ano tem festa, viu? Tem festa, né, Jéssica? Tem festa, tem festa. Já falei no episódio anterior, né? E esse ano eu sou Ouros da Casa. Vou completar que 10 mais? anos e estarei lá. E o que mais a gente fica assim emocionado é com os depoimentos. Nem todos têm a coragem de falar, mas os que têm a coragem é coisa que emociona a gente. Como eu vou citar só um exemplo para não puxar muito, nós temos uma pessoa que toma de conta da devolução de mercadoria que vem das unidades, ela vai tudo para o centro de distribuição e tem um departamento, então essa pessoa toma de conta. E você há de convir que é um funcionário que não tem um salário tão elevado. Mas no depoimento dele de 10 anos, eu estava lá e ouvi, eu acho que vocês devem lembrar, que ele disse que não tinha uma casa para morar. Depois que entrou no Centerbox, houve a oportunidade dele comprar uma casa e ele não tinha o dinheiro todo para dar a entrada, pediu ao gerente, como é o gerente do CD, que é o Kleber arranjou o dinheiro, ele comprou a casa e pagou. Aí no dia que ele falou, né? E hoje ele dizendo assim, hoje eu tenho uma casa para morar, já tenho um carro para me andar
e tem uma motozinha para mim vir trabalhar. Olha, isso para a gente é motivo de orgulho, pessoal. Um orgulho que eu falo é no sentido de prazer. Isso é prazeroso para nós ouvir isso do nosso contribuinte, do nosso colaborador, tá entendendo? Porque a gente sabe que ele fez ali daquele suor que ele derramou por aquele emprego, ele fez um sustentáculo para ele e para a família dele. Isso é muito importante para a gente. E a gente pode botar, se vocês forem fazer, puxa, assim, não todo mundo, mas uns 5, dar um depoimento para ver como é que é importante. Não, e geralmente, dona Leida, a gente nem pede assim, né? Nem força. Eles mesmo querem falar, pessoas que nem falam muito em público, mas chega ali no evento, faz questão, né, de agradecer à empresa, agradecer ao gestor por todo esse acompanhamento, né, por toda a sua trajetória. E eu queria fazer uma pergunta que agora gera um suspense aí, né? Um suspensezinho. Nossa, olha, não faça uma pergunta difícil que eu não sei responder. Rapaz, ei, Jéssica, tá difícil, é pra gente perguntar aqui, né? A pressão, a responsabilidade. E é grande, o seu Gerardo falou do... E é grande estar aqui à frente desses dois, porque quando a gente fala que são convidados especiais, né? Isso é muito verdade, até porque a gente comentou até mais cedo, até antes das gravações, né? O quanto as pessoas que estão ao nosso redor estão ansiosas, né? Quando a gente diz assim para um colaborador que o episódio de hoje é com os diretores, é com a dona Leida e o seu Gerardo. Vixe, responsabilidade de vocês. Aí as pessoas pensam que a gente está aqui super... Não, estamos de boa, não. Estamos bem nervosos, né, Jéssica? Porque a gente sabe que o episódio está sendo esperado. E o importante quando a gente fala do sentimento de família, né? Até a nossa família estava ansiosa por esse episódio. Quando é que vão entrevistar seu Gerardo e dona Leida? Porque a gente vivencia essa cultura, né? E querendo ou não, vocês, quando o seu Gerardo fala dos fornecedores, fala dos colaboradores, a rede que o Centerbox, de certa forma, contribui, né? Vai muito além, né? Porque vocês, querendo ou não, são espelhos, né, pra gente, e a gente passa isso até pra nossa família. Isso ultrapassa, acho que leva pra nossa, as paredes ultrapassa, da empresa. Né, as paredes da empresa, com certeza. Mas como eu ia falando, tem uma pergunta que gera um suspensezinho para quem está nos ouvindo. Queria saber se tem algum plano para o futuro, se tem algum projeto. Tchan, tchan, tchan. Quem tá atento aí, ó, de olho. O que vem por aí, né? Chegamos ao marco de 40 anos. Mas tem algum projeto que vocês podem contar para quem está nos assistindo? É com você. Novidades, seu Gerardo. Minha filha, o nosso objetivo não tem limite. Amém. Tá? Nós estamos planejando abrir uma nova unidade agora no dia 5 de julho. Nós estamos dependendo da Enel, mas se Deus quiser, vai dar certo. Com fé em Deus vai dar certo. E a loja está pronta, uma loja bem moderna, com subsolo, estacionamento no subsolo, loja no térreo, academia no andar superior, tá? É assim uma coisa, num ponto bem estratégico, é lá na Granja Portugal, entendeu? Vital Brasil, Emílio Menezes e Antônio Nery, bem em frente à Praça Portugal. São 3 ruas. De um lado, Vital Brasil, do outro lado, Emílio Menezes e na frente, Antônio Nery. Então, essa loja, se Deus quiser, vai ser um sucesso para nós. E nós estamos, eu gosto muito de concluir um trabalho para começar o outro. Então, enquanto nós não concluirmos essa loja, nossa cabeça está voltada para ela. Ao concluir essa loja, se Deus quiser, abrimos a loja, inauguramos a loja, voltamos às nossas atividades para prospectar novos negócios. Seu Gerardo, você pensa em quantas lojas? Só Deus sabe para onde vai. O céu é o limite. Porque é o seguinte, nós procuramos trabalhar de uma maneira segura. Não adianta a gente pensar em abrir tantas lojas, tá? Então, nós queremos abrir uma loja, deu certo, funcionou, vamos abrir outra. Funcionou, vamos abrir outra. E assim sucessivamente. Então, chegará, você tem plano para quantas lojas no próximo ano? Não sei. Vai que alguém aí chega querendo vender 2, 3, 5, alguma loja pronta. Se o dinheiro ainda a gente der, nós vamos lá comprar. Se não der, nós vamos construir as nossas
simultaneamente como estamos construindo nos últimos tempos. Nós construímos 3 lojas nossas, compramos o terreno e construímos as nossas próprias lojas. Então, os planos futuros pode ser no mesmo segmento? Pode ser alguém construindo e nós abrindo a loja? Pode. Então, nós somos pessoas de negócio. A nossa visão é de negócio. O que vier depois da abertura da loja, que é quando nós vamos voltar os pensamentos para novas lojas, é o que nós vamos seguir. Tá? Perfeito, perfeito, né? E se Deus quiser vai ser um sucesso, a gente está bem ansioso, né? Para poder ver essa inauguração, ver tudo indo aí, correndo a todo vapor. Não só a gente, viu, Mayara? Porque quando a gente fala de inaugurar uma loja, né, olha o impacto. A gente impacta não só os nossos colaboradores, que ficam também na ansiedade de uma nova inauguração, né, da expectativa de como é que vai ser a nova loja, mas também da comunidade, porque nós impactamos a comunidade ali aos arredores, né, e a gente escuta muito isso, principalmente quando a gente recebe os candidatos, né? O quanto a gente atende essas pessoas, as pessoas chegam muitas vezes impactadas. Ai, tô na ansiedade porque eu queria muito uma oportunidade na nova loja, perto da minha casa, né? E a gente sabe o quanto nós impactamos. Olha a quantidade de empregos que a gente facilita. Verdade. Não só para os colaboradores que serão contratados, porque como o seu Gerardo falou lá no início, a gente não impacta somente eles, mas impacta a família deles, a gente impacta também os terceirizados, a família dos terceirizados, e aí vai, né? Os fornecedores, né? Sim. Quantos fornecedores não sobrevivem disso? Nós temos fornecedor, gente, que ele começou a trabalhar, ele era menino, vinha no carro junto com o pai. E hoje é um grande fornecedor da gente, e assim, quando ele fala da gente, ele se emociona, tá? Porque diz assim, seu Gerardo e dona Leda, eu vinha para cá, mas o papai era fornecedor de vocês, eu era menino dentro do carro. E hoje eu sou quem eu sou, graças a Deus, a oportunidade que vocês nos dão. Então, isso é o que nós olhamos para o nosso negócio, assim, o que é que nós podemos fazer para que isso continue. Muitas histórias, pessoal, muitas histórias. Muitas águas passaram por debaixo dessa ponte. A dona Leila falou dos colaboradores, no caso do Naldo e no caso do Clébio. Nós temos o Carlinho, gente. O Carlinho é um colaborador que ele começou a trabalhar com a gente como repositor de orti. E aí ele disse que quando era depois do trabalho dele, sempre ficava um pouquinho a mais. Aí as mães dele vinham ligar, cadê vocês? Não, mãe, é porque estão fazendo aquilo. Inventavam uma história que era para aprender mais. E o Carlinho era do Orti, ele era comprador do Ceasa, passou para a indústria sem conhecer nada. Hoje é a pessoa que gerencia a padaria. Então, isso para nós é muito, muito, muito. E ele cuida daquilo ali como que seja uma coisa dele, é de coração. Você vê, por exemplo, um outro exemplo, o seu Vicente. O seu Vicente é um senhor que tem lá na nossa distribuidora. Você pergunta qual foi o dia que ele entrou, qual foi o dia, mês e ano, ele conta ele faz a conta as horas ele diz. Pois é. Verdade. É assim, ele conhece toda essa história da empresa, sabe? E se você quer ver o seu Vicente falar mesmo, você diga que o Centerbox é ruim. Eu queria só complementar um pouquinho da história do seu Vicente, que é uma coisa interessante. Quando ele chegou para trabalhar com a gente, ele era vendedor no atacado. E ele era aquela pessoa muito tímida, muito calada, que não falava. Aí eu chegava lá, né, e dizia, seu Vicente, a pessoa para vender aqui no atacado tem que interagir com o cliente. Você pode até contar assim, umas pequenas historiazinhas mentirosas, mas que não maltrate o cliente, só para ele sorrir, para o senhor sair também dessa coisa que o senhor parece que está dentro de um casulo, só tem que abrir um pouquinho, que é para o cliente achar graça, você achar graça. Olha, aí eu dava essas dicas para ele, depois eu tive que dar uma dica para ele parar de mentir, porque ele estava mentindo demais. Tava descontraindo demais. E até hoje ele conta história, viu? Mas é bom, gente. Nós temos um colaborador que ele é repositor. Ele veio lá da Meruoca. Hoje ele, como repositor,
ele tem a casa de morada, o carro, e é um carro bem fraquinho, um Corolla, tá pensando o quê? Arrumadinho, não é zero, mas é bem, não é 20 anos. Uma moto para andar, nova, um Corolla bem arrumado para andar, a casa de morada e ainda tem um dinheirinho. Ou seja, olha o quanto é bacana você ver isso. Olha o quanto é bacana você ver o pessoal trabalhando e juntando, fazendo suas economias e crescendo. Isso para nós é uma satisfação em ver as pessoas que trabalham com a gente hoje estarem bem. Isso para nós é um grande orgulho. Bom, então a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria abrir para que vocês fizessem as considerações finais, né? Eu acho que a nossa missão a gente conseguiu atingir, né? Ficou aí para vocês dicas valiosas de como tudo começou da história do Center Box, deu para conhecer um pouquinho dos nossos valores, da nossa cultura. Então eu queria abrir esse espaço para vocês agora. Quero agradecer, tá? Por esse bate-papo, por essa história que nós estamos passando para vocês. E com certeza, para muitos que vão ouvir, agradecer a Deus sobre todas as coisas, porque nós, sem Deus, não somos nada, e tenha perseverança, fé em Deus e na força do trabalho, e com certeza nós vamos, não importa de onde eu comecei, siga em frente que você vai conseguir seus objetivos. Eu vejo que a nossa vida ela é assim, muitas pessoas querem olhar mais pelo retrovisor que para o para-brisa. Olha o teu para-brisa, que ele é bem maior que o retrovisor. Então tu olha para o teu retrovisor só para ver se alguém vai querer bater em ti. Mas tua obrigação mesmo é olhar para o teu para-brisa, porque o que está na tua frente é onde tu vai enxergar melhor. E se Deus quiser, vai chegar ao teu destino. Nós pretendemos ir muito mais além do que o meu para-brisa está vendo agora. A mais na frente, nós vamos ver novas estradas, novos caminhos e seguiremos em frente. É se mais Deus de quiser. 40 anos, né, seu Gerardo? Não, Vai chegar nos 100, né, seu Gerardo? mas eu quero trabalhar pouco, quero encerrar minha carreira, um pouco de trabalho, um pouco tempo de trabalho. Se Deus quiser, eu trabalho mais 35 anos, Sim. que eu estou com 65, trabalho mais 35, eu acho que dá para me aposentar, ficar mais... Não é que eu vou para casa fazer nada, não. Não é que eu vou ficar em casa sem fazer nada, não. Que aí, nesse tempo, eu vou ter mais tempo para conversar com vocês. Tá entendi. certo. Vai vir mais pro Pode Ser Box, né, seu Gerardo? E vença boxe, viu? Perfeito. Tá e bom? a senhora, dona Leida? Eu só tenho que agradecer muito a Deus, agradecer aos que contribuíram com o Center Box para chegar nesses 40 anos, que o meu irmão participou, mas os filhos deles também deram também o que puderam, né? Eu queria agradecer o Arrilson, o Ayrton, o Júnior, que foram 3 pilares também para o crescimento do Center Box, mas eu também tive que contar também com as 2 sobrinhas, que é a Angélica e a Amanda, que participaram até um certo tempo, mas hoje eu agradeço a minha família, meus filhos, a Gláubia, a Gladys e o GG, por estar tomando de conta da empresa, porque hoje eu estou praticamente afastada, né? Contribuo muito pouco, o seu Gerardo está mais à frente, mas eu espero continuar contribuindo não somente para a minha família, a família Center Box, que esses 2.000 funcionários a 8.000, 10.000, que depende desse emprego, eu espero contribuir, porque a gente tem um ditado que diz assim, vamos ajudar quem nos ajuda. Então é para vocês que eu dedico. E agora chegou a nossa vez de agradecer. Muito obrigada a vocês, telespectadores, que estão nos acompanhando através dos nossos episódios do Pode Ser Box. Também não tem como deixar de agradecer a vocês, nossos convidados mais que especiais. Esse momento foi muito importante pra gente. E claro, deixar uma mensagem a vocês que ainda não nos acompanham nas redes sociais. Nos sigam no YouTube, Spotify e também no nosso novo Instagram, que é o @RHGrupoCenterBox. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação e até mais. Tchau, tchau!